você que fica perto de mim. Sou Jesus, seu amigo. Quero estar sempre contigo, ter a tua atenção e ouvir a tua voz e matar essa saudade que eu tenho de ti. Sou Jesus, seu amigo. Quero estar sempre contigo, ter a tua atenção e ouvir a tua voz e matar essa saudade que eu tenho de ti. Boa noite, meu irmão, minha irmã. O pregador dessa noite é o reverendo Luna, pastor da Igreja Presbiteriana do Luz, em São Luís, Maranhão, e também membro da Junta de Missões Nacional da nossa igreja, a IPB. Que Deus abençoe a vida do pastor, que Deus abençoe sua vida e que Deus possa falar ao seu coração também nessa noite. Deus te abençoe. Boa noite, eu e minha família desejamos que todos estejam bem. Vamos ler o Salmo 57, do versículo 7 ao 11. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se leva até aos céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por esse pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso
Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias e perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Estarei lendo Salmo 63, versículos 1 a 4. Ó Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente te busco. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Assim no santuário te contemplo, para ver o Teu poder e a Tua glória. Porquanto a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Amém. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos reserva de podermos participar deste culto e pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Continue abençoando Teu servo, continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Olá, meus queridos amigos da Igreja Presbiteriana de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Olá, meu querido amigo Pastor Alcion, amigo do coração, amigo do peito, que a Igreja me deu a oportunidade de conhecer e de amar. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade que tenho de compartilhar com a Palavra de Deus com os irmãos. É uma alegria muito grande, apesar de ser remoto, apesar da distância, do distanciamento que temos vivido, mas é uma alegria muito grande compartilhar com os irmãos da Palavra de Deus nesse dia tão especial, nesse dia em que dedicamos ao Senhor, o dia em que cultuamos ao nosso Deus. Os dias em que vivemos são dias sombrios. Antes eram dias de incerteza, hoje a certeza que nós temos é de que pessoas que nós amamos, pessoas que nós temos afinidade, muitas das vezes acabaram morrendo, acabaram passando dessa, acabaram sendo chamadas pelo Senhor, e muitas das vezes a dor fica. Aquilo que era estatística se transformar em nomes, aqueles que eram conhecidos se transformaram em entes queridos. A dor, ela muitas das vezes ela é incompreensível, a gente só faz sentir, a gente só sente a dor. Mas eu queria compartilhar nessa oportunidade com os irmãos, eu queria compartilhar de um texto muito conhecido de vocês. Um texto em que eu sempre gosto de me apegar a ele, porque eu volto às raízes nesses momentos de incerteza. Eu sempre gosto de voltar a textos em que são conhecidos, textos em que são ditos e reditos, mas que de tanto eles serem ditos e reditos, de tanto estarem na memória das pessoas, muitas das vezes eles perderam o seu real significado. O texto que eu queria compartilhar com os irmãos nessa oportunidade era o texto do Salmo 23, um salmo que é atribuído a Davi, atribuído ao rei Davi, e que é conhecido de todos nós. E diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Deus tenha misericórdia de nós, Pai. Dá-nos a tua palavra, dá-nos o teu entendimento. Ajuda-nos, ó Deus, acima de tudo, ó Pai grandioso, a sermos alimentados, edificados e consolados por ela. Suplicamos isso no nome do Senhor Jesus, a qual nós te oramos. Amém, Pai.
Meus irmãos, como eu falei para vocês, o Salmo 23 é um salmo muito conhecido de todos nós. Eu, por exemplo, cresci tanto nos meus avós, nos meus parentes de parte de pai, meus parentes paternos ou meus parentes maternos. Quando eu era criança, eu me impressionava muito com os quadros e muitas das vezes com até uns pratos que eram pendurados nas paredes das casas e com o Salmo 23. Geralmente, assim como muitas das vezes aqueles que tiveram uma herança do catolicismo romano, simplesmente olhavam não só a Bíblia aberta no Salmo 21, no Salmo 91, mas principalmente muitos quadros com pastos verdejantes ou muitos pratos que eram colocados nas paredes das casas, todos eles com o Salmo 23. Muitas das vezes numa perspectiva de proteção, muitas das vezes numa perspectiva em que o bom pastor ele poderia proteger aquela casa, proteger aquele lar. Só que quando nós olhamos para o Salmo 23, nós percebemos que de tanto se bater, de tanto se falar, de tanto se dizer que o Salmo se refere ao bom pastor, nós esquecemos algumas figuras que aparecem no Salmo 23 e que são muito importantes para nós nessa época de hoje. De tanto nós simplesmente massificarmos, de tanto ser massificado na nossa mente a ideia de que o Salmo se refere única e exclusivamente ao bom pastor, o Salmo muitas das vezes acaba perdendo a sua magia das ilustrações e dos ambientes e do que o salmista quer dizer para nós. Todo salmo, meus irmãos, ele é um cântico. Todo salmo, ele é uma expressão de gratidão em que foi feito por alguma situação que foi vivido pelo salmista, por aquele que compôs o salmo. O que acontece? O Salmo 23 não é diferente de todos eles. Na Bíblia existe o que nós conhecemos como o livro dos Salmos. Na Bíblia existe os salmos que são feitos por coletivos, ou seja, que são experiências que foram feitas, que passaram pelo povo e que dessas experiências coletivas saíram os salmos. Por exemplo, nós temos o Salmo de Halel, que é o Salmo 113 até o 118. Nós temos os salmos de romagem, que são do Salmo 120 até o 132. São salmos que são feitos coletivamente. Mas nós temos os salmos, em sua maioria, que são salmos individuais, em que são experiências de Deus para com alguém individualmente e de que, por conta disso, eles são produzidos como orações, como poesia, como uma poesia de verso e prosa, ou também como uma música que é cantada. O Salmo 23 se encontra nesse contexto. É um salmo individual, é um salmo em que é atribuído a Davi e que Davi compõe depois de algumas experiências que ele tem com Deus. Tanto que a forma, as figuras que aparecem, a figura de um pastor e a figura não só de um pastor, mas também de um provedor, elas então mostram muito claramente e muito ambientado por Davi, que possivelmente compôs esse salmo, tanto que a literatura judaica atribui o salmo a ele. Bom, vamos olhar para o salmo então, vamos ver algumas figuras que o salmista coloca para nós. A primeira delas, ou seja, o salmo começa com um título, ou que a gente pode chamar de prelúdio. Esse prelúdio é justamente o salmo primeiro, ou o verso primeiro do salmo. Nessa categoria de salmo, todas as vezes que vamos analisar os salmos, nós precisamos sempre olhar as suas estrofes, vamos dizer assim. Olhar a sua forma, a forma como ele é composto, como ele é dividido. E o salmo é dividido em 3 partes, vamos pensar assim, vamos tentar mostrar assim. A primeira delas é justamente o verso primeiro, que é o título do salmo, ou o prelúdio do salmo, ou o assunto que o salmo vai tratar. E eu queria que você olhasse muito claramente e calmamente comigo, e você vai ver que o texto diz assim para nós: o Senhor é o meu pastor. E veja que há uma pausa bem aí. O Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula. Nada me faltará. Geralmente, quando se lê esse salmo, quando se olha para ele, lê-se assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí a gente acaba achando que a única figura que aparece aqui para nós é a figura do bom pastor. Porque ele é o bom pastor e, consequentemente, por ele ser o bom pastor, nada vai nos faltar. Quando a gente diz isso, não ocorre numa inverdade. Ao contrário, o próprio salmista vai mostrar isso para nós. Porém, contudo, todavia, entretanto, a gente esquece de entender que o salmista está tentando mostrar 2 figuras para nós. E aí é isso que a gente vai tentar mostrar. A primeira dessas figuras é justamente a figura do pastor. Aquele que diz que o Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, o Eu Grande Eu Sou, ele é o nosso pastor. A forma como Davi constrói
O Salmo ele diz muito claramente nessa primeira parte de que o Senhor, ou seja, Yahvé, é o pastor dele. Yahvé é aquele que pastoreia ele. E veja como Davi constrói os verbos, veja como ele coloca os verbos. Ele diz muito claramente que pelo fato de Yahvé ser o pastor dele, ele, ou seja, Yahvé, é quem faz repousar em pastos, é quem leva para junto das águas de descanso, é quem refrigera a alma e é quem guia pelas veredas da justiça. O que ele está tentando demonstrar para nós? É de que a parte boa, vamos dizer assim, do pastoreio, a parte boa de tudo que acontece conosco, de andarmos pelos pastos verdejantes, de andarmos pelas águas de descanso, de termos a nossa alma refrigerada, do refrigério da nossa alma e de andar pelas veredas da justiça, não são por nossa causa, mas são explicitamente por causa de Yahvé. Porque segundo a forma como Davi constrói o Salmo, ele constrói o Salmo dizendo que é ele quem faz todas essas coisas. É ele quem nos faz repousar, é ele quem nos refrigera, é ele quem nos leva e é ele quem nos guia. Como um bom pastor, Yahvé muito claramente nos leva, nos proporciona essas questões. Nos proporciona esses pastos verdejantes, nos proporciona esse refrigério, nos proporciona essas veredas da justiça e, acima de tudo, proporciona o nosso descanso e nos leva para junto das águas de descanso. Vejam bem, a gente vive nesse período de angústia em que muitas pessoas simplesmente estão angustiadas, não só por conta da quarentena, mas principalmente por conta do desconhecimento da quarentena, ou da doença, me perdoe. Talvez o que mais nos angustie, meus amados irmãos, nesse período em que vivemos, nada mais é do que simplesmente não sabermos para onde ir, nem quando ir e nem por onde ir. A gente não sabe quando isso vai acabar. A gente sabe que vai acabar. A gente não sabe que isso vai acabar. A gente não sabe como vai ser depois. E a gente não sabe nem como fazer para acabar. Todas as medidas que muitas das vezes são tomadas em achismo. Só que o Salmo vai demonstrar para nós de que quando Yahvé é o nosso pastor, ele nos guia. Quando Yahvé é o nosso pastor, ele nos refrigera. Quando Yahvé é o nosso pastor, ele nos dá o repouso. Quando Yahvé é o nosso pastor, ele nos leva para o caminho correto. Agora, Yahvé tem que fazer isso, não nós que temos que fazer isso. Porque o próprio salmista passa a dizer para a gente, no verso de número 4, que é uma ligação entre a primeira parte e a segunda parte do Salmo, o verso de número 4 vai demonstrar muito claramente para nós de que quando nós assumimos o controle das nossas vidas, a gente vai para o lugar errado. Veja o que ele diz no verso de número 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O salmista continua na sua evolução, na evolução da sua poesia, demonstrando para nós que no momento em que nós tomamos a rédea da nossa situação, a gente vai para o vale da sombra da morte. Vejam que ele diz para nós que é o Yahvé que nos leva, é o Yahvé que nos guia, é o Yahvé que nos faz repousar e é o Yahvé que nos refrigera. Mas quando a gente toma a rédea da situação, o que acontece? Nós vamos para o vale da sombra da morte. E aí é justamente quando ele diz, mesmo que eu ande, ou ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ainda que eu caia no erro, ainda que eu, falho, miserável, pecador, me leve para o erro, ainda que eu vá para o lugar onde não devo ir, e o Senhor Yahvé é o meu pastor. E ele diz muito claramente disso quando usa justamente as duas figuras mais emblemáticas que a gente tem aqui no Salmo 23, que é justamente a figura do bordão e a figura do cajado. Para que a gente possa entender, o bordão e o cajado eram uma coisa só. No início eram duas coisas diferentes, mas depois se transformaram numa coisa só. O cajado era aquela parte curva que ficava em cima e o bordão era a parte pontiaguda que ficava embaixo. E eles serviam para duas coisas. Ele serviu tanto para os lobos, quando entravam no aprisco, como serviam para as ovelhas também. Para os lobos, ou seja, para proteger as ovelhas,
O bordão e o cajado, eles serviam para pegar o lobo pelo pescoço. Então ele puxava o lobo, levantava o cajado e matava o lobo. Então o cajado servia para pegar o lobo que queria entrar no aprisco, ou seja, para tirar a ovelha do vale da sombra da morte. Como é uma figura de linguagem, era a ovelha do perigo. Ele puxava o lobo pelo pescoço e matava o lobo para que o lobo não pudesse vir a matar a ovelha. Já para as ovelhas, que é o que nós entendemos ser a disciplina das ovelhas, quando a ovelha queria fugir do aprisco, quando a ovelha queria ir para o vale da sombra da morte, quando a ovelha queria guiar pelas suas próprias vontades e pelos seus próprios instintos, o cajado também servia para buscar a ovelha. Só que ele puxava a ovelha e, ao invés de matar a ovelha, ele virava o cajado e batia na ovelha como uma disciplina. O que ele está tentando demonstrar para nós é de que o amor de Yahvé, o amor do pastoreio de Yahvé, não só nos proporciona o repousar, as águas de descanso, a refrigeração da alma e as veredas da justiça, não só nos proporcionam essas coisas, e ele faz isso por amor do seu nome, não porque merecemos, mas por amor do seu nome, não só nos proporciona isso, como a disciplina de quando nós andamos pelos vales ruins da vida e pelos perigos ruins da vida, ele tem o seu cajado e o seu bordão para nos disciplinar e nos trazer de volta para o aprisco. Então, o amor de Deus que faz todas essas coisas, o bom pastor, é aquele que não só nos proporciona essas coisas boas, mas também nos proporciona o livramento e a disciplina do nosso Deus. Que é mais ou menos o que nós estamos passando, meus irmãos. Eu creio que a forma como Deus tem nos guiado, a forma como Deus tem nos refrigerado, a forma como Deus tem nos levado, não só isso, mas também a bondosa mão do Senhor tem nos disciplinado. E isso tem que ser louvado por nós, ao nosso Deus. Mas, meus amados, o Salmo continua. E aí você vê que a figura muda. Não é mais o cenário muda, perdão. Não é mais o cenário de pastoreio, mas agora é um cenário de guerra. Vejam o que ele diz no verso número 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A gente precisa entender que, como o Salmo é escrito por Davi, e cremos nisso, que é escrito por Davi, Davi também era um homem de guerra. E aqui ele está tentando demonstrar a segunda parte do título do Salmo, do prelúdio do Salmo, que é o verso 1. Dos versos 2, 3 e 4, ele mostra o Senhor como um bom pastor, que não só nos dá a sua benécia, mas acima de tudo também nos corrige, nos disciplina. Mas agora, nas situações de perigo da vida, nas situações em que, por exemplo, era a situação de guerra em que ele vivia, como é que faz? E aí ele mostra a segunda figura de linguagem, que eu entendo que muitas das vezes é escondida, justamente por conta de repetirmos, só que ele é o bom pastor, ele é o bom pastor. Mas o Salmo mostra para nós a figura do bom provedor. Ele não só é o bom pastor, mas ele também é o provedor, que é justamente o nada me faltará. Vejam que ele coloca a ideia de estar na presença dos adversários. Havia na época, na cultura judaica, havia um código em que, no momento em que a pessoa entrava em casa e na hora do almoço, ou na hora da refeição, pode-se assim dizer, era simplesmente um estado de trégua. Nenhum povo poderia invadir o outro, ou poderia invadir uma casa no seu estado de almoço, alguma coisa assim. Havia se o rei estivesse almoçando, se o rei estivesse na mesa, vamos dizer assim, o rei era necessário se esperar que terminasse a refeição e o rei pudesse então ser levado, porque havia perdido a guerra. O que Davi mostra aqui é justamente de que, por mais que a guerra pareça estar perdida, por mais que a guerra pareça que não tem mais para onde ir, porque simplesmente estão invadidos, ele diz que mesmo assim o Senhor há de preparar uma mesa na presença dos nossos adversários, porque eles não vão poder fazer nada conosco. Eles não vão simplesmente poder tocar em nós. E a ideia é justamente que ele fala dessa completude, dessa magnitude, me permitam usar essa palavra, para
mostrar para nós de que a unção do Senhor está sobre as nossas vidas quando ele usa a figura de linguagem do óleo, que era usado na época não só para ungir aos reis, os sacerdotes, mas simplesmente para demonstrar a presença de Deus. Tanto que se olhar o Salmo 133, quando ele diz que é como o óleo que desce sobre a barba de Arão, e assim é como o orvalho do Hermon, e ali ordenou o Senhor a sua bênção, o óleo, na verdade, significava a presença de Deus. Então, o que ele está dizendo? É que na maior parte, na pior parte, desculpa, em que o Senhor há de nos de sermos colocados, na pior parte em que podemos aparecer, que seria a parte de que a guerra não foi vencida, de que os inimigos estavam à porta, de que simplesmente não tivesse mais jeito, ele diz que mesmo nessa hora o Senhor havia de prover. O Senhor a sua providência era perfeita e sensível na vida dele. Ele diz que na pior de todas as horas, que seria a hora da derrota e seria a hora da rendição, o Senhor havia de preparar uma mesa na presença dos adversários. A cabeça dele, ungida com óleo, e o transbordar do cálice demonstram para nós de que a presença de Deus era tão forte e tão completa nesse momento que simplesmente nada poderia acontecer. A ideia que ele surge do Deus provedor, do que nada nos falta, não fala de faltar comida, de faltar alimento, de faltar emprego. Não é nesse sentido, é um sentido mais amplo. É o sentido de que simplesmente que mesmo na hora em que nada parece fazer sentido, o Senhor está lá conosco, porque a sua completude, a sua presença, ela é sensível e verdadeira. E ele conclui então, meus amados irmãos, trazendo à memória aquilo que ele começou. Ou seja, forma as duas figuras de linguagem que ele coloca no começo, o pastor e o provedor, ou seja, o Senhor é o meu pastor e o Senhor é aquele que não deixa que nada me falte, nem no dia da adversidade. Ele volta e diz bondade, ou seja, a bondade do bom pastor e a misericórdia do provedor certamente me seguirão todos os dias de minha vida. Ou seja, meus amados irmãos, não é antes da quarentena, antes do Covid, não é durante o Covid, ou não é depois do Covid, é antes, durante e depois. Por mais que as incertezas possam nos trazer dúvidas de onde está Deus no meio de tudo isso, Deus está conosco, porque o seu cálice, a nossa cabeça, o óleo que simboliza a presença de Deus, ela é todo o tempo conosco. Ele continua nos guiando, ele continua nos fazendo repousar, ele continua nos levando para as águas de descanso e ele continua nos refrigerando. Esse é o nosso Deus, essa bondade do bom pastor é todos os dias das nossas vidas. Essa misericórdia do bom provedor que faz com que mesmo na hora da adversidade tenhamos comunhão com ele e preparas uma mesa na presença dos meus adversários para que nós não sejamos envergonhados pelos nossos adversários. Essa misericórdia dele é todos os dias. E aí então ele diz que habitará na casa do Senhor, que hoje somos nós, o que simboliza a presença do Senhor para todos sempre. Meus irmãos, eu creio que o Salmo tem duas lições para nós. Depois de termos olhado as figuras, o Salmo tem duas lições que eu queria que se aprendessem nessa oportunidade. A primeira dessas lições é justamente de que deixa o Senhor guiar a tua vida. Deixa um pouco, vamos dizer assim, essa confusão que tem dos governantes, essa confusão que tem das fake news, essa confusão que a internet e os telejornais proporcionam para nós. Deixa um pouco isso de lado. Tome os seus cuidados sanitários. Se puder ficar em casa, fique. Se precisar trabalhar, vá com cuidado. Tome conta dos idosos. Esses cuidados básicos, tome conta disso. Mas deixa o Senhor guiar a tua vida. Não vá atrás dessas coisas. Não vá atrás dessas loucuras, senão muitas das vezes nós vamos adoecer. Então, ele mostra para nós, pegue a bondade do bom pastor. Usufrua da bondade do bom pastor. Permita, ou seja, não permita não, mas usufrua de que ele é o bom pastor das nossas vidas e que ele nos leve para os pastos verdejantes, que ele acalma a nossa alma nos refrigerando, que ele nos leve para junto das águas de descanso, porque nós precisamos disso em momentos como esse. Então, usufrua da bondade do bom pastor. Não coloque a sua confiança
naquilo que não vai lhe trazer esperança. Como diz o profeta, traga para você, use para você, relembre, traga à memória coisas como essa que nos traz esperança, do bom pastor. Mas a segunda lição que o texto nos ensina, meus amados irmãos, é que ele não só é o bom pastor, mas também é o bom provedor. Mesmo que a assolação chegue até você, mesmo que o dia da angústia chegue até você, mesmo que isso possa vir a acontecer, como diz o próprio hino Castelo Forte, se temos que perder famílias, bens, prazeres, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele estaremos numa mesa, com Ele reinaremos. Creia, meus amados irmãos, não só no bom pastor que nos guia, nos disciplina, mas também creia no bom pastor que provém a graça, que provém a providência, que provém no dia da adversidade uma mesa para que possamos ter comunhão com Ele. E isso, meus amados irmãos, não é antes do Covid, nem durante o Covid, nem depois do Covid. É antes, durante e depois. São todos os dias das nossas vidas que essa bondade e essa misericórdia, que o bom pastor e o bom provedor há de reinar nas nossas vidas. Pense nisso. Creia no bom pastor. Creia no bom provedor. É muito melhor do que crer numa outra coisa. Eu novamente reitero meus agradecimentos à Igreja de Campo Grande e também ao meu amigo, pastor Alcion. Que Deus muito os abençoe. E pense nisso. E que a graça do Senhor seja com vocês. Um abraço a todos, na esperança de poder revê-los, na esperança de poder conhecê-los, na esperança de um dia estar junto com os irmãos. Um abraço e que Deus muito os abençoe. Já estamos no final do culto dessa noite. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar? Deus Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela vida do Teu servo, Reverendo Luna. Obrigado, Senhor Deus, por ser o nosso Deus e nos conduzir. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Somos gratos ao Senhor. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo conosco estejam, irmãos, hoje e pelas eras eternais. Amém. Que Deus te abençoe. Aleluia. Amém. Que nesse louvor nós possamos adorar a Deus, fazer desse louvor uma oração para nosso Deus. Amém. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Aleluia. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem
possamos mais e mais exalar mais de Deus. Que nessa noite você possa estar sendo abençoado por Deus. Amém. Exaltado seja o nome do Senhor.